Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre por que não se deve contar calorias. É um tema um tanto quanto polêmico, talvez. Eu sou a chefe Bruna Ávila, sou especialista em doces saudáveis, sou empreendedora e tô aqui para simplificar esse universo para você, então vem comigo. Muitas pessoas me perguntam, né? Muitas alunas me perguntam sobre as calorias dos alimentos, né? E como passar isso para o cliente, que as pessoas não entendem, as pessoas querem saber quantas calorias tem. E bom, a estratégia de calcular calorias, né? De contar calorias, ela depende muito. Por que depende? Porque existem algumas estratégias nutricionais utilizadas que contam calorias, né? Que contam macros e aí você tem um total de calorias que você pode consumir no seu dia a dia. Então conta lá, sei lá, o nutricionista passou para a pessoa consumir 100 gramas de carboidrato, 100 gramas de proteína, 100 gramas de gordura, somando tudo isso vai dar X mil calorias. Então é uma estratégia nutricional, ok. Mas se você for olhar só as calorias de alguma coisa, você provavelmente vai consumir calorias vazias. E essas calorias vazias, esse termo calorias vazias, ele se refere à falta de micronutrientes, né? Então, se eu consumir, por exemplo, uma colher de açúcar, vou pegar uma colherada de açúcar, sei lá quantas gramas, vou colocar na boca e vou engolir. Ok, consumi 20, 30 gramas de carboidrato e X calorias, mas não consumi nenhum micronutriente. O mesmo acontece se eu pegar uma colherada de farinha de arroz e colocar na boca e engolir. Consumir uma quantidade de calorias, uma quantidade de carboidratos, mas não consumir micronutrientes, ou seja, não consumir nenhuma vitamina, nenhum mineral, nenhuma fibra, nada que agregasse mais valor àquela coisa que eu acabei de engolir. Entende? Então, essa preocupação só com as calorias é uma preocupação muito superficial. Por quê? Porque a gente se preocupa apenas com um número que está rotulando um produto e não com o que tem dentro dele. Quando o ideal seria a gente se preocupar com a quantidade de nutrientes que um produto vai oferecer para o nosso corpo e não com as calorias que ele tem. Porque eu posso consumir 100 calorias de couve, por exemplo, ou de qualquer outro vegetal, de algum legume, até de uma carne, posso consumir 100 calorias daquilo e ter um monte de micronutrientes naquela refeição, ou posso consumir 100 calorias de um brigadeiro. E aí são calorias vazias porque boa parte dele é feita de açúcar, né? Então não tem ali fontes de micronutrientes que são interessantes, né, para o meu corpo. Então por isso que a gente não deve contar calorias, a não ser que seja uma estratégia muito bem pensada e acompanhada de perto por um profissional da saúde, que está te dizendo o que comer, né? Então coma esses e esses alimentos que aqui tem os macros, os micronutrientes que você precisa e ao final do dia vai dar X calorias. A não ser que seja nesse caso, não vale a pena contar calorias. Porque você se prende só a um número, você fica ali, a sua saúde mental acaba comprometida, sabe? Porque você fica muito preocupado, nossa, eu tenho que comer 100 calorias, eu tenho que comer 50 calorias, nossa, esse produto aqui, esse pedaço de pão, ele tem 300 calorias, então ele vai me fazer mal, ele vai me engordar, e o que acaba te engordando é a tua culpa, né? É o que tá aqui na cabeça. Então a saúde mental acaba ficando prejudicada quando tu fica muito preso a regras e limitações e não se permite experimentar novas sensações, não se permite experimentar novos alimentos, novos nutrientes, porque você está preso a um número de calorias. Então, um outro exemplo são os alimentos low carb. Geralmente um alimento low carb ele tem mais calorias. Sabe por quê? Porque 1 grama de gordura, ela tem 9 calorias, enquanto 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Se a gente for fazer o cálculo, multiplicar, né, o cálculo de quantidade de carboidrato que tem dentro do alimento, quantidade de gordura, enfim, depende muito do alimento, mas talvez alguns alimentos riquíssimos em carboidrato, com alto índice glicêmico, alta carga glicêmica,
podem ter menos calorias do que um alimento com menos carboidrato, menos índice glicêmico, menos carga glicêmica, que tem mais gordura dentro dele e por isso vai ter mais calorias. Então, um alimento que é rico em gorduras, ele acaba tendo mais calorias do que um alimento que é rico em carboidrato. Mas depende de que fonte que vem essa gordura. Se é uma fonte de boa qualidade, uma gordura de boa qualidade, se você está consumindo aí um bolo feito de farinha de amêndoas, que tem óleo de coco na composição, enfim, que ele tem bons ingredientes dentro dele, provenientes de boas fontes, ele vai ter mais calorias porque ele tem mais gordura, mas são gorduras boas, de fontes variadas. É melhor muitas vezes você consumir um alimento que tem mais caloria proveniente de boas fontes do que você comer um alimento aí que é fit, que é não sei o que, só que tem pouca caloria, tem 0 caloria, mas não é caloria vazia. Você vai consumir 100 calorias de calorias vazias, de algo que não vai te agregar em nada em micronutrientes, ou vai consumir, sei lá, 200 calorias de algo que está cheio de micronutrientes, que está cheio de fibra, que tem gordura boa, que foi feito de uma maneira diferente, sabe? Então são essas escolhas que a gente deve repensar para nossa vida. Ou ficar preso ao número de calorias sem fundamento, que é aquilo que eu falei de só tem fundamento quando tem um acompanhamento de um profissional que está ali olhando o que você está consumindo e por que está consumindo aquela quantidade de calorias. Ou então você vai se alimentar de uma maneira muito mais rica, diversificada e sem se preocupar com esse número de calorias. É o mesmo que se preocupar com o peso da balança, sem fundamento. Se você só se pesa por se pesar, não significa que você esteja magro. Talvez o seu percentual de gordura seja alto e você está com o mesmo peso. É possível sim você perder peso na balança e engordar e ganhar gordura, aumentar o percentual de gordura. Pesquise sobre isso. Então, contar calorias, na minha opinião, é a mesma coisa. Você muitas vezes acaba consumindo alimentos pobres em nutrientes, então calorias vazias, só por causa de um número que está no rótulo da embalagem, sem se preocupar com a quantidade de nutrientes, quando deveria ser o contrário. A sua saúde, ela está nos micronutrientes que você consome e não nas calorias, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe ele com pessoas que precisam saber dessa informação. Um beijo e até o próximo vídeo!